inscrevemos-nos enquanto, não eram sindicalistas, mas enquanto membros dos grupos de estudo, e eles não aceitaram a nossa inscrição. Portanto, só aceitavam como observadoras e a título honoroso. Portanto, nós tivemos que pagar, andámos a cotizar entre todos, porque só havia dinheiro para duas, fui eu e a Manuela Medina, e é só para vos dizer que não foi nada especial. Mas garanto-vos, camaradas, que a minha participação e a da outra camarada foi tudo menos de observadoras. Nós mandamos papéis para a mesa, nós exigimos intervir, nós distribuímos um documento que tinha sido aprovado numa reunião da escola que tinha acontecido no Liceu Garcia da Horta e que tinha reunido 300 professores sobre as questões da carreira já naquela altura, que eram muitas, não é? Muitos problemas. Entregámos aos professores que lá estavam, enfim, armámos uma confusão que a certa altura nos corredores havia mais congresso que dentro do próprio local. E, portanto, isto porque sim, nós estávamos organizadas e estávamos ali a defender uma causa. E é esta história que é muito importante. Eu não consigo abrir esta coisa. Em 1933 foi publicado um decreto-lei pelo chamado Estado Novo, que de facto era um Estado fascista, não é? E de tal maneira fascista que este decreto-lei 23.048 não foi mais do que quase uma cópia daquilo que os italianos tinham feito, que se chamava o livro del lavoro salvo erro. Pronto, e que demonstra bem qual é o objetivo disto. Portanto, um Estado corporativo em que havia sindicatos, sim senhor, mas eram sindicatos controlados completamente, a partir daquela altura. Os professores não podiam, professores e os funcionários públicos não tinham direito a ser sindicalizados e tinham outras obrigações, não é? Eram funcionários do Estado, logo tinham que fazer aquilo que o Estado os obrigava a fazer. Reparem como é o próprio governo que faz aqui uma apologia aos sindicatos. Trabalhadores, sindicalizem-se naqueles sindicatos nacionais, corporativos, era obrigatório e pagavam todos cota. E acabou. E se queriam ter depois alguma coisa, algum apoio na doença, no desemprego, etc, etc. Bom, para além disso, os professores e os funcionários públicos eram obrigados a fazer a declaração, chamada Declaração Anticomunista. Esta que vocês aqui estão a ver, é a minha, e eu tive a sorte de, quando ia para a entregar, isto em julho de 71, que eu comecei a trabalhar no dia 1 de outubro de 1970, mas depois aquilo demorava muito tempo fazer o concurso, o contrato. E eu fui e diziam, é preciso, estamos lá, é preciso ir para o nosso lado e tal, conhecida, tem que trazer para fazer o contrato. E eu, que me esqueci. E eu ia me esquecendo todos os dias, não é? Até que no dia, não sei quantos de julho, que está por aí, 20 de julho, eu fui entregar, pronto, finalmente fui entregar, ou no dia 21, já não me recordo, e nesse dia o Marcelo Caetano, que era um gajo porreiro de vez em quando, a fazer de conta, não é? Como nós bem sabemos, resolveu
que os funcionários públicos, a partir daquela altura, não precisavam de entregar mais o papel. Imagina, eu fiquei tão feliz, porque ele custava-me tanto. Aliás, eu tentei já fazer uma leitura quase psicológica àquilo que escrevi, que está escrito à mão, não é? E se, enfim, repararmos bem, há ali coisas que estão escritas de uma forma estranha. Mas eu agora não vou entrar dentro dos traços psicológicos da minha escrita naquele momento. Mas de facto isto era terrível e pronto, e sem isto era a rua, não é? Ou fazes isto ou vais para a rua. Portanto, todos os professores tinham que fazer. Mas voltando um pouco atrás, é evidente que em função daquilo que foi o fascismo e o Estado fascista, todas as associações e sindicatos que existiam do tempo da República foram banidos e algumas associações que até, entretanto, surgiram. E nós temos aqui um conjunto deles, como vocês estão aí a ver, a União dos Professores Primários, com 95% dos professores no ativo sindicalizados, reparem. E eu posso-vos dizer que isto era mesmo verdade, porque tinha uma tia que era professora primária e que era sindicalizada neste sindicato e era uma ativista incrível, não é? Portanto, ela dava a mesma ideia. Bem, depois temos a Associação do Magistério Oficial, etc. Vocês estão a ver, não vale a pena estar a ler, não é? Há uma quantidade delas que foram destituídas, que terminaram, porque acabou o direito à reunião e à associação, como vocês sabem. Entretanto, nos anos, eu salto assim muito, e não vos vou falar, por exemplo, do que era a educação naquele período, não vos vou falar disso, vamos falar só de professores, vamos falar só de da luta pelo sindicalismo, mas a verdade é que os anos 60 e os anos 70 são duas décadas fundamentais para o desenvolvimento da luta, não só dos trabalhadores em geral, porque houve muitas lutas que se realizaram, dos democratas antifascistas. Basta lembrar os congressos de Aveiro, por exemplo, o segundo e o terceiro congresso que se realizaram um em 69, outro em 73, e que nós temos aqui assim uma fotografia onde nos aparece a invasão da polícia no Cineteatro, isto quando os congressistas se preparavam para fazer uma homagem à campa do Mário Sacramento. Temos as crises, temos o início logo dos anos 60 com a guerra colonial, portanto que mexeu muito com tudo aquilo que era a nossa vida e a nossa história. Temos depois as crises académicas, temos logo a de 62, que foi já um manancial de formação política dos jovens que eram estudantes e que teve uma incidência fundamental em Lisboa, mas que também acabou por, enfim, chegar às outras academias. Temos a crise académica 69, que é de uma importância extraordinária, não é? E que parou mesmo a universidade, praticamente, em Coimbra, e que teve repercussões em várias outras academias, quer em Lisboa, quer no Porto. E eu posso-vos dizer, porque esta eu vivi, a 62 não, mas esta vivi diretamente, estava ligada, portanto, era já ativista associativa, não é? da Associação de Estudantes,
e, portanto, da Faculdade de Letras do Porto, e, portanto, isto foi, posso-vos dizer, que grandes lutas que se realizaram nesta época. Depois, com aquela pseudo-abertura, não é, do Caetano, em dar assim uma no cravo e outra na ferradura, porque foi isso que aconteceu, foram sendo feitas algumas coisas que, enfim, tiveram a importância que tiveram, mas esta foi importante porque as direções dos sindicatos eleitas tinham que ser aprovadas e promulgadas pelo Ministério do Trabalho, não é? Enfim, se não fossem formadas por gente que conviesse ao Estado fascista, elas não eram promulgadas nem aprovadas. O mesmo acontecia com as associações de estudantes, não é? Portanto, o que é que acontece nesta altura? Durante algum tempo, mas foi mesmo durante algum tempo, o Marcelo Caetano deixa de exigir fazer a promulgação dessas direções eleitas. Faz com que vários sindicatos se juntassem e criassem, a 1 de outubro de 1970, a Intersindical. Portanto, isto foi extremamente importante. É preciso ter em atenção que todo este período de que estou a falar é um período de intensas lutas operárias, intensas lutas dos camponeses, intensas lutas dos democratas e antifascistas, dos estudantes, etc. Portanto, nós temos aqui um caldo de cultura política que, naturalmente, vai ter uma importância enorme depois naquilo que se vai passar ao nível dos professores. Eu digo que a minha vida está marcada por acontecimentos importantes e está. Eu comecei a trabalhar no dia 1 de outubro de 1970, precisamente no dia da criação da Intersindical. Bom, e esta situação toda vai dar um conjunto de tentativas também de alteração da educação, não é? Porque era fundamental que a escola se abrisse, que a escola passasse a dar resposta a uma série de coisas, até por imposição do próprio desenvolvimento do país, quer dizer, não havia hipótese. E, portanto, há várias reformas que eu não vou estar aqui a falar. A última, digamos, antes do 25 de Abril, é a do Veiga Simão, que tem algumas coisas que é muito contraditória, que tem algumas coisas interessantes e como tem depois outras que, enfim, que não dizem a letra com a careta, mas também não vou ter tempo para isso. Mas a verdade é que já em 69 os professores começaram a reunir em Lisboa, fizeram as primeiras reuniões e depois continuaram a reunir os grupos de estudo, aquilo que chamaram grupos de estudo dos professores do ensino secundário. Depois juntou-se do ciclo preparatório do ensino secundário, porque, como sabem, passou a ser o primeiro e segundo ano dos liceus, passou a chamar-se ciclo preparatório. Portanto, esta gente, isto exigia muita gente para trabalhar e não havia resposta, tinha que haver muita contratação. E, portanto, o que acontecia é que 80% dos professores que se trabalhavam nestas escolas, que entretanto foram abertas, porque isto exigiu naturalmente a abertura de muitas escolas, eram contratados, chamados eventuais ou provisórios, e não ganhavam só durante 10 meses, portanto não ganhavam nas férias,
e representava 80% dos professores, quer dizer, não é? É uma coisa verdadeiramente extraordinária, não é? E era extremamente difícil fazer estágio, porque se fazer estágio, nós não, os seus primeiros ciclos sim, saíam já com formação, mas os outros não, e portanto tinham que concorrer a estágio. Eu não vou falar mais nisso, porque era uma história dos diabos, e eu agora só vos vou referir que eu tentei fazer um resumo de tudo aquilo que terá sido talvez mais importante no que diz respeito aos grupos de estudo, à atividade dos grupos de estudo. E chamava-nos a atenção para, ali fala de 6 de janeiro de 71, é quando se diz ao povo, aos professores todos, olhem, formou-se o Grupo de Estudos do Norte, né? Formaram-se 14 grupos de estudo no país, não é? Esses grupos de estudo tinham delegados que eram eleitos, etc. Tal e qual funcionava, é como se fossem 14 sindicatos, percebem? E essa gente representava, distribuída por um conjunto enorme, segundo Rui Grácio, 31% das escolas do país e das ilhas, não é, tinham grupos de estudo, Pronto. Isto vem muito a propósito da reforma e da discussão da reforma, que era para discutir, que era não sei o quê. Pronto, há aqui uma série de acontecimentos. Lá está a tal participação atribulada no 6º Congresso do Ensino Policial, que fala ali o Fadigas. Depois chegámos a reunir na escola, havia reuniões nacionais, não é? Ou seja, os grupos, tais 14, juntavam-se de vez em quando. A primeira aconteceu em Coimbra, salvo erro. A primeira reunião nacional dos grupos de estudo, Évora, Lisboa, Coimbra e Porto, foi em Coimbra. A última foi na Figueira da Foz. Já vamos falar disso. Bom, e portanto, há aqui um conjunto de desgraças, de graças e de desgraças, muitas lutas, algumas muito interessantes, muito originais, como por exemplo, os professores chegarem à altura, terminavam as aulas e mandarem para os jornais anúncios a pedir emprego, porque estavam desempregados, por exemplo, não é? E quero-vos dizer que foi muito engraçado, porque saiu depois um decreto-lei, porque aquelas coisas do marcelismo, não é? Que nem era, nem deixava de ser, nem mais ou menos, não é? Nem pouco mais ou menos. E então saiu, de facto, um decreto-lei que abrange um conjunto pequeno, muito pequeno, 10%, dos tais 80%, que passam a ganhar nas férias, mas para isso tinham que ter várias condições, que por acaso eu tinha, o que me valeu que nesse ano, quando cheguei à escola, em outubro, recebi em espécie, como penso que alguns de vocês se recordam, não é? Fez ali, em dinheiro, eu recebi uma pipa de massa, não é? Foi uma coisa verdadeiramente extraordinária. Mas isto foi uma vitória amarga, porque a maior parte dos professores não foram contemplados por isto. Depois, até que os grupos de estudo foram considerados ilegais, foram publicadas várias medidas. Esta última, que é de fevereiro de 79, que é o despacho 9 de 74, declara os grupos de estudo como organizações ilegais e anticonstitucionais, os seus membros sujeitos às sanções que a lei previa para membros de associações secretas, prisão correcional, não inferior a 6 meses, multa e suspensão de direitos. Isto era, eles perguntavam e eles tinham que... Ai não, pronto.
Adiante. Finalmente, ou quase finalmente, é assim, a 29 de abril de 1974, portanto, entretanto, deu-se o 25 de abril, graças a Deus, não é? E não só. E a 28 de abril de 1974 realizou-se a última reunião dos grupos de estudo reunião nacional na Figueira da Foz. O que vocês estão a ver ali é uma fotografia que é comemoração dos 50 anos daquela reunião. Portanto, aquelas criaturas assim de cabelos brancos e não sei o quê, algumas não têm cabelos brancos porque estão pintados, mas aquela gente que ali está, acreditem que a maior parte, dava um ou outro que não, mas participaram nos grupos de estudos, eram professores naquela época, etc, etc. Portanto, eu trouxe esta fotografia porque achei interessante. Daqui saiu depois uma outra coisa que vocês vão... Saiu, antes de mais nada, um documento que foi entregue ao Movimento das Forças Armadas e, de facto, o próprio Movimento das Forças Armadas tinha ido buscar aos grupos de estudo, não é, as reivindicações que nós tínhamos e a maior parte delas faziam parte do próprio programa. Finalmente, temos a criação do primeiro sindicato de professores logo após o 25 de Abril, que foi logo no dia 30 de Abril, à noite estivemos reunidos, criou-se o sindicato, fez-se uma faixa que dizia Sindicato de Professores do Norte, para ir depois no outro dia, no 1º de Maio, a desfilar. Mas esta reunião, ou esta criação, só veio a ser devidamente estabelecida ou decidida nesta enorme reunião ao plenário que tinha mais de 5.000 professores e que se realizou no Palácio do Cristal, não se chama, dos Corpos. Pronto, e que foi presidida pelo Oscar Lopes. O que é que eu queria agora? Entretanto, temos a Constituição, que vem dizer-nos que, sim senhor, nós temos direito a ter sindicatos, não é? E formam-se os sindicatos. O primeiro sindicato, que é o sindicato que depois passa a chamar-se SPZN, tem a partir de certa altura, começa a distanciar-se de tal maneira dos professores e das escolas e a criar problemas tão graves que foi necessário criar um novo sindicato, que foi o nosso. Nós sempre, vocês vão ver, por exemplo, houve sempre uma tentativa de se procurar alterar aquela tendência, não é? Sempre uma luta no sentido de se procurar alterar aquela tendência reformista, que entretanto tinha surgido a UGT e a Manuela Teixeira, que era a presidente do sindicato, tinha aderido ao UGT. E, portanto, não havia nada a fazer, tivemos que fazer um novo sindicato. Nós temos aqui a reunião na Escola Secundária Rodrigues, vocês já viram isto, mas vou-vos mostrar uma coisa muito interessante, que ali o Henrique Borges conseguiu arranjar, que é a votação para a formação dos resultados finais para a Assembleia Constituinte do Sindicato, em que se votou sindicato sim ou não, novo sindicato sim ou não, os estatutos e a comissão diretiva. Portanto, havia 3 votos. Foram cerca de 5.000 votantes em todo
vocês depois podem ver, poderão ter acesso a isto, mas os SIS são esmagadores, não é? Temos aqui, por exemplo, no sindicato, 82,2% de SINs, mas temos... exatamente, mas, por exemplo, exatamente, temos depois Braga, Bragança, Viana. O que é que aconteceu em vários sítios? Quando fala aqui no Porto, atenção, que este Porto é um Porto alargado, muito alargado, porque era inclusivamente alargado àquilo que é hoje Aveiro Norte. Mas vocês depois, se quiserem, podem vir a ter. Finalmente, houve condições para se criar a FEMPROF, e criou-se a FEMPROF porque já havia sindicatos em todas as zonas do país que tinham condições para o fazer. Esta é a primeira reunião, a tomada de posse da primeira comissão diretiva. A seguir, eu trago-vos esta imagem porque ela é extremamente significativa. Vocês têm aqui várias pessoas, portanto, mais David, foi o presidente, foi coordenador do sindicato, primeiro coordenador, o Mário Carvalho, temos o Felizardo Bueno, que acabou de nos deixar há muito pouco tempo, e que nós queria prestar aqui a minha homenagem ao Felizardo, pela pessoa que ele era, pelo sindicalista que ele foi e por tudo aquilo que ele representava. O António José da Costa Carvalho, que foi um grande ativista desde os grupos de estudo, e temos depois o João Batista Fernandes, aqui, que já faleceu também, e o Fernando Leite, um bocadinho lá para trás, os outros não consigo identificar. Mas eu e o Henrique conseguimos fazer o seguinte, que foi da primeira comissão diretiva identificar aqueles que já não estão connosco. E temos estes, de certeza não estão. Há outros provavelmente que também não estarão e a gente não sabe. Mas deixava aqui estes nomes, foram todos eles grandes ativistas sindicais, gente que esteve connosco e estivemos juntos durante muitos anos e que, a quem prestamos a nossa homenagem. E deixava, terminava com isto, e peço desculpa. Passadas pelos docentes foram fruto da sua luta constante por um estatuto profissional, pela equiparação a outros trabalhadores da administração pública, pela revalorização social e material da carreira docente, por uma escola pública democrática e inclusiva. Isto é tão atual quanto era em 1971. Daquela reunião que se realizou na Figueira, está a ser produzido um livro, que hoje eu gostaria que já cá estivesse, mas não está, que se chama Memórias, e que depois, atentadamente, se os camaradas que quiserem adquiri-lo, ele vai custar, se for comprado assim, a nós, 16 euros, se for comprado numa livraria será a